Bom dia. Hoje nós iniciamos o capítulo 3 da síntese, que tem o título O Dom de Si nas Obras. Lembrando que a parte um da síntese do yoga é o yoga das obras divinas. Eu dividi esse capítulo em três partes, porque ele é um pouco extenso. Então, como a gente tem feito, a gente começa com uma música de 2, 3 minutos, para que a gente possa se assentar, se acalmar, deixar um pouco a vida lá fora, e ouvir o que Aurobindo traz nessa primeira parte desse capítulo 3. Então, ele começa esse capítulo fazendo uma retrospectiva assim do que é o yoga integral. Então, ele começa dizendo: a vida, e não apenas um além-vida silencioso e remoto ou altamente estático, é o campo de nosso yoga. Quer dizer, o yoga integral é para ser praticado na vida, é para você utilizar os elementos do seu dia a dia, da sua ação na vida, como recursos para o seu autodesenvolvimento. E não um além-vida, um samadhi, você está alcançar um estado de consciência fora da vida. Então, aqui é o campo do nosso yoga, a vida prática de cada um de nós. Seu propósito central é transformar nossa maneira humana, superficial, estreita e fragmentária de pensar, ver, sentir
e ser em uma consciência espiritual vasta e profunda, em uma existência interior e exterior integrada, em nossa vida humana comum, em uma maneira divina de viver. Então, aqui em um parágrafo, ele coloca qual é o objetivo, o propósito do yoga integral. Quer dizer, é tomar essa nossa vida do jeito que ela é, a partir do que ela é hoje, e transformá-la numa maneira mais espiritual, mais vasta, mais profunda, menos estreita, menos superficial e menos fragmentária, tudo isso progressivamente. Ou seja, nossa vida humana comum, do jeito que a gente vive hoje, em uma maneira divina de viver. Esse é o propósito central do yoga integral. E o meio para alcançar esse fim supremo é a entrega de toda a nossa natureza ao divino. Quer dizer, aqui tem um risco, aquele risco de você ler um parágrafo tirado do contexto e chegar a uma conclusão que não é totalmente correta. Se você ler só essa frase, o meio para alcançar esse fim supremo é a entrega de toda a nossa natureza ao divino. Você pode concluir que a entrega é tudo nesse yoga. Pronto, você se entrega ao divino, não precisa fazer mais nada. Aqui a gente tem que lembrar que entrega é o outro lado da moeda da aspiração. Aspiração e entrega. Porque se você aspira por esse aprofundamento no centro do coração, se você aspira pela descida da luz da intuição que vem de cima, mas não se entrega a ela, você pode correr o risco de receber essa luz, de se aprofundar, de ter as indicações corretas no fundo do seu coração, mas não seguir. Quer dizer, você tem todo o recurso aí, mas você não se entrega a ele, você continua sendo conduzido pelo ego, pelo desejo. E vice-versa. Se você se entrega, mas não tem aspiração, não tem esse aprofundamento no coração, ao que você está se entregando? Muito provavelmente ao ego e ao desejo travestidos de divino. Isso é até visível no mundo. Quer dizer, pessoas que têm uma entrega total, mas não são conduzidos por uma consciência divina, são conduzidos por uma consciência de ego, mas têm uma entrega total e absoluta. Então, é um parágrafo que a gente tem que lembrar que existe outras coisas, né? Então, entrega é o outro lado da moeda, é o complemento da aspiração pelo divino. A aspiração sem entrega, ela é ineficiente. Entrega sem aspiração, também. E ambos os casos são perigosos, porque pode te desvirtuar no caminho. Então, aspiração e entrega são dois lados de um mesmo processo, dois aspectos de um mesmo processo. Tudo deve ser dado ao divino em nós, ao todo universal e ao supremo transcendente. Você deve, então, entregar sua vida, entregar suas ações, a deixar o ego de lado e entregar esse divino que você aspira para que se manifeste em você. Uma concentração absoluta de nossa vontade, coração e pensamento nesse divino único, multifacetado, uma concentração, uma consagração sem reserva de nosso ser inteiro ao divino unicamente é o movimento decisivo. Quer dizer, a importância desse conceito de entrega no yoga de Sri Aurobindo. Você deixar o seu ego de lado, deixar o seu desejo de lado e seguir as indicações desse divino único que se manifesta em você a partir dessa aspiração, dessa consciência mais alta ou essa consciência mais profunda.
é um movimento essencial no yoga integral. O ego deve voltar-se em direção a isto, que é infinitamente maior do que ele, dar-se e fazer sua indispensável entrega. Ora, nós todos vivemos a partir do ego. A partir do ego é que o trabalho deve, pelo menos, se iniciar e prosseguir até um certo ponto no caminho. Então, esse ego, primeiro a gente tem que reconhecer esse ego que atua. Ele deve voltar-se em direção a essa coisa maior que a gente está aspirando, que é infinitamente maior do que ele, do que o ego, entregar-se a essa coisa. Deixar o ego de lado, deixar o ego para trás e fazer essa indispensável entrega. A vida da criatura humana, tal como é vivida em geral, compõe-se de uma massa semifixa, semifluida de pensamentos, percepções, sensações, emoções, desejos, alegrias, atos regulados de modo muito imperfeito, em grande parte habituais e repetitivos, e só em parte dinâmicos e perfectíveis, mas todos centrados em torno de um ego de superfície. Está aí a descrição de que nós somos. Como é a nossa vida? Como nós vivemos nossa vida? Primeiro, vivemos conduzidos por um ego de superfície, que é o nosso eu, entre aspas, eu, o eu de superfície, o ego. E esse ego, nossa ação na vida, é essa massa semifixa e semifluida, quer dizer, ela é dinâmica, ela se compõe e recompõe em equilíbrios diferentes de pensamentos, percepções, sensações, emoções, desejos, alegrias, e tudo isso fica se alternando em termos de composição, né? Às vezes mais desejo, às vezes mais emoções, às vezes mais pensamentos e percepções, e cada um de nós tem um equilíbrio médio, vamos dizer assim, diferente das outras pessoas. Isso regulado de um modo muito imperfeito e só em parte dinâmicos e perfectíveis. Isso somos nós. A soma dos movimentos dessas atividades resulta em um crescimento interno que, em parte, é visível e operativo nessa vida, e, em parte, é uma semente de progresso para vidas futuras. E no processo da vida de cada um de nós, todos esses movimentos que acontecem, eles têm um resultado final que é um passinho à frente no desenvolvimento da consciência. E esse passinho é só em parte visível na nossa vida, esse pequeno avanço do yoga da natureza. E só em parte ele se manifesta concretamente nessa vida. E, em parte, é uma semente de progresso para vidas futuras. Quer dizer, fica como que uma indicação nas próximas encarnações, alguma coisa que você tem que desenvolver, evoluir ou aperfeiçoar. Quer dizer, todos esses nossos movimentos, de alguma forma, vão nos levando a algum crescimento de consciência, que seja mínimo, que possa parecer até uma regressão, mas, como se diz, a evolução não é uma linha reta ascendente, ela tem subidas e descidas, ela tem curvas e mais curvas, mas sempre em direção a um crescimento de consciência. Esse crescimento de nosso ser consciente, a expansão, a expressão progressiva, o desenvolvimento cada vez mais harmonizado das diversas partes que nos constituem, são o próprio sentido e cerne da existência humana.
Aqui nesse parágrafo, ele traz uma resposta, uma proposta, uma resposta para o próprio sentido da existência. Qual é o sentido dessa vida? Por que que nós encarnamos? Por que que nós estamos aqui? Para que que serve tudo isso? Cada um tem a sua resposta, cada filosofia trouxe uma proposta, cada religião traz a sua forma de ver isso, e aqui Shri Aurobindo traz a forma como ele sentiu, que é um crescimento de nosso ser consciente, próprio sentido da existência humana, um crescimento de nosso ser consciente, a expansão e a expressão progressiva, um desenvolvimento cada vez mais harmonizado das diversas partes que nos constituem. E aqui, de novo, é um parágrafo que traz um aspecto disso, porque o sentido final é aquela unidade final com o próprio self que criou a existência. Aqui é um sentido, assim, num sentido mais estrito, o sentido de nosso caminho, essa expansão de consciência. Mas o objetivo final é essa integração, essa sensação de unidade com o todo, essa unificação com o Sat Chit Ananda. Mas aqui, no nosso sentido limitado, é esse crescimento de nosso ser consciente, essa expansão, expressão progressiva, desenvolvimento cada vez mais harmonizado dessas diversas partes que nos constituem. Num objetivo mais de curto prazo ou médio prazo, é o próprio sentido e cerne da existência humana. É para esse desenvolvimento significativo da consciência, pelo pensamento, pela vontade, pela emoção, pelo desejo, pela ação e pela experiência, que conduzem, no final, à suprema e divina descoberta de si, que o homem, o ser mental, entrou no corpo material. De novo, ele reforça, então, o sentido da encarnação, sentido, como ele percebeu, do porquê dessa existência aqui humana, porquê dessa nossa existência aqui nesse mundo material. Quer dizer, por esse desenvolvimento significativo da consciência, através do quê? Pensamento, vontade, emoção, desejo, ação, experiência, que no final vai acontecer essa divina, suprema e divina descoberta de si, que é o próprio divino em nós. Esse é o objetivo, é o seu sentido da encarnação, que o homem, ser mental, entrou num corpo material. Tudo mais é acessório, subordinado ou acidental e ocioso. Todos os outros objetivos são objetivos secundários, paralelos, subordinados, ou acidentais, ou até ociosos mesmo. Não servem para nada, vamos dizer assim. São distrações no caminho. Apenas importa aquilo que sustenta e ajuda a evolução da natureza nele e o crescimento, ou, antes, o desdobramento progressivo e a descoberta de seu self e espírito. A única coisa que importa nessa vida mesmo é o que nos auxilia essa descoberta do self e do espírito, ou a evolução da natureza dele, ou o crescimento, ou o desdobramento progressivo e a descoberta de seu self e espírito. Quer dizer, todo o sentido desse aprofundamento, ampliação, crescimento de consciência é a descoberta do self e espírito dentro. Esse é o objetivo final. O propósito que se coloca diante de nosso yoga é nada menos que acelerar esse objetivo supremo de nossa existência aqui. E a própria natureza está conduzindo a isso. A própria existência do mundo, pelo menos no planeta Terra, que é o que a gente conhece, né? Não sabemos por aí como é que é.
é esse desenvolvimento, é essa descoberta do Self Supremo. E o que é o yoga? É simplesmente uma tentativa de aceleração, de acelerar esse objetivo da natureza. Então, não é nada de místico ou sei lá o quê, é simplesmente uma aceleração do objetivo da própria natureza aqui na Terra, essa descoberta do si. Ou seja, no prazo de algumas vidas, ou uma vida, ou muitas vidas, você chegar a esse objetivo de uma forma mais rápida e mais direta do que a forma que a natureza tem feito aí há milhões de anos, vamos dizer assim, vamos dizer bilhões de anos. Seu processo do yoga integral, deixa para trás o relutante método habitual de crescimento lento e confuso da evolução da natureza. A evolução da natureza, ela vai por tentativa e erro. O que dá certo pode ser reforçado, o que não dá certo é deixado de lado. Mas é um caminho tortuoso. É um caminho que tem altos e baixos, subidas e descidas, mas sempre numa ascensão. Períodos de regressão, períodos de diminuição da consciência, mas depois outros períodos de crescimento da consciência, e isso torna um movimento lento e confuso, que é a evolução natural. No yoga, particularmente yoga integral, o objetivo é deixar para trás isso, é tentar um caminho mais direto, mais focado no objetivo final. Pois a evolução natural é, no melhor dos casos, um crescimento incerto e velado que se cumpre, em parte, pela pressão do ambiente, em parte por uma educação tateante, esforços bem intencionados, mas mal esclarecidos, que utiliza as circunstâncias de maneira semi-automática e bastante obscura, com muitos erros, lapsos e relapsos. E a descrição da evolução natural. Um crescimento, sem dúvida, mas incerto e velado, que acontece pela pressão do próprio ambiente que a gente vive, como que a própria existência material nos pressiona para um crescimento de consciência, para um aperfeiçoamento de processos e tudo, e em parte por uma educação mesmo, que busca o aprimoramento do ser humano. E esforços em direção a isso, que são bem intencionados, mas não muito claros, não muito esclarecidos, que utiliza todas as circunstâncias dessa maneira semi-automática, obscura, com erros, lapsos e relapsos, recaídas, falhas e recaídas. Esse é o processo de evolução natural. Uma grande porção disso, em aparência, é feita de acidentes, circunstâncias e vicissitudes, mas velam uma intervenção secreta, uma guiança divina. Esse processo de desenvolvimento, esse processo de evolução natural, ocorre muitas vezes por acidente mesmo, por coisas assim não previstas, não planejadas, por circunstâncias vividas. Acontece um salto de consciência, por repetições de experiências. Mas por detrás disso existe uma condução divina, existe um propósito divino, existe uma intenção, como que uma pressão, um magnetismo que empurra nessa direção. Mas no processo da natureza, as coisas parecem acontecer por acaso. As mutações, por exemplo, são induzidas ou por acaso ou por pressão de circunstâncias naturais, por repetições de experiências, mas por detrás disso existe uma pressão divina, existe uma guiança divina que busca esse crescimento, esse aprofundamento, essa ampliação de consciência em todos os seres. No yoga, particularmente yoga integral, substituímos esse passo de caranguejo
confuso e tortuoso por uma evolução rápida, consciente, dirigida, que é planejada para nos levar o mais longe possível em uma linha reta para o objetivo fixado. Quer dizer, passo de caranguejo é aquele passo de lado, não numa linha reta para frente, meio confuso. No yoga, o objetivo, a intenção é substituir essa evolução da natureza por é, uma coisa proposital, rápida, consciente. Agora, como ele fala, planejada para nos levar o mais longe possível em uma linha reta para o objetivo. Não significa que vai acontecer. O planejamento, a intenção é que seja numa linha reta, mas na prática nós aqui podemos ter nossos desvios, né? Não significa que a gente vai conseguir seguir nessa linha reta, ou pelo menos não todos nós, né? Por esse objetivo fixado, mas pelo menos de uma forma mais coerente, mais equilibrada, mais direta do que a evolução da natureza. Em um certo sentido, pode ser um erro falar em um objetivo em uma progressão que poderia muito bem ser infinita. Faz aqui uma ressalva, né? A gente vai seguir para o objetivo fixado. Mas se a evolução é infinita, como eu posso ter um objetivo fixado? Essa progressão é infinita, até Satchitananda. Mas nós temos que trabalhar com objetivos alcançáveis. Então, esse objetivo fixado é um objetivo temporário, provisório. Então, tem que tomar cuidado, porque o nosso objetivo fixado não é o objetivo final. Nós não sabemos como é que é o objetivo final. É Satchitananda. Mas como que é isso? Então, cuidado com esses objetivos. Ainda assim, podemos conceber um propósito imediato, um objetivo ulterior que ultrapasse nossas realizações presentes e ao qual a alma humana possa aspirar. Então, são nossos objetivos temporários, nossos objetivos provisórios, nossas metas ah, possíveis, objetivos possíveis. E depois, quando esse objetivo é alcançado, a gente cria um outro objetivo. Lembrando que se a evolução é praticamente infinita, do nosso ponto de vista aqui, né? É onde a gente pode enxergar é uma evolução infinita, mas a gente tem que se propor objetivos alcançáveis, propósitos imediatos, um objetivo que vá além das nossas realizações presentes e que a gente possa aspirar a alcançar. Você falar agora que o objetivo é alcançar a consciência de Satchitananda. Mas como? É um objetivo um tanto quanto distante para a nossa consciência atual. Então, nós temos objetivos possíveis. O ser humano tem diante de si a possibilidade de um novo nascimento, de uma ascensão a um plano de existência superior e mais vasto, e de fazer descer esse plano para transformar todas as partes de seu ser. Quer dizer, existe essa possibilidade, a gente acredita que Sri Aurobindo alcançou isso só por todos os textos que ele escreveu, a gente vê que está diante de uma consciência que não é comum, não é a nossa consciência. É alguém que alcançou um plano de consciência e pôde trazer de lá todo esse conhecimento. Então, ele diz que nós também, o ser humano, como um todo, como a espécie humana, tem diante de si essa possibilidade de uma ascensão a um plano de existência superior e mais vasto e de fazer descer esse plano para transformar todas as partes de seu ser.
E ele é uma testemunha de que isso foi possível. Ele abriu o caminho para nós. Uma consciência mais vasta, iluminada, é possível, que fará do ser humano um espírito liberado e uma força aperfeiçoada, e, se espalhada mais além do indivíduo, essa consciência poderia mesmo constituir uma humanidade divina, ou então, mesmo uma espécie nova, supramental, e, portanto, supra-humana. Aqui, primeiro, ele fala do desenvolvimento individual, uma consciência em nível individual mais vasta, mais iluminada, mais possível. Agora, se isso se expandir, mais pessoas alcançarem essa consciência mais vasta. Essa consciência mais vasta, disseminada num grupo, poderia constituir uma nova espécie supramental, ou seja, numa espécie humana que transcendeu os limites da mente, supramental no sentido de que não usa mais a mente como seu instrumento principal de pensamento, de estar no mundo e de agir no mundo, mas alguma coisa além da mente, que ele chamou de supramental. Então, uma raça supra-humana, uma raça ou uma espécie que está além da mente. É esse novo nascimento que é nosso objetivo. Todo o sentido de nosso yoga é fazer crescer em nós uma consciência divina, converter integralmente a divindade não apenas nossa alma, mas todas as partes de nossa natureza. Aqui ele reforça um ponto que é assim uma constante nos textos de Sri Aurobindo. Não é só um crescimento de consciência, uma imersão em algum estado de consciência superior, supramental, mas é trazer essa consciência para transformar todas as partes da nossa natureza, inclusive a parte mais física, que é o corpo físico mesmo. Nosso ser vital, nosso ser emocional, o nosso ser mental, todas as partes devem ser transformadas por essa consciência mais alta, que ele chama de consciência divina, quando ela se estabelece e se integra com todas as partes da natureza. Esse é o objetivo. Não é só ascender a uma consciência mais alta, mas transformar todos os elementos, todas as partes de nossa natureza. Nosso propósito no yoga é banir esse ego limitado, cujo olhar está voltado para fora, e entronizar Deus em seu lugar, como habitante soberano da natureza. Deus aqui nesse sentido dessa consciência mais elevada, Satschitananda, que afinal é a origem de tudo. Então, esse é o propósito final. Sair dessa consciência de ego e entrar nessa consciência divina, nessa consciência mais elevada, nessa consciência supramental. Quando isso for o habitante soberano da nossa natureza, alcançamos o propósito do yoga. E isso significa, primeiro, deserdar o desejo e não mais aceitar sua satisfação como a motivação humana condutora. Dizem que o desejo é o motivo da existência humana. Toda ação humana é movida por um desejo. Isso é muito verdade no início da humanidade, na humanidade como um todo, inclusive em nós. Quer dizer, é o desejo que move a maioria das ações. É o desejo que cria a força para a ação, num plano assim mais geral. Quer dizer, o desejo é a motivação humana condutora. Agora,
Aqui no yoga, primeiro, o desejo não deve ser mais o motivo da ação. A satisfação do desejo não deve ser mais o que move a ação. A vida espiritual obterá sua subsistência não do desejo, mas do puro deleite espiritual sem ego da existência essencial. E aqui, para nós, nossa consciência, no estágio que ela está, tem essa dificuldade. O que é desejo? O que é deleite espiritual sem ego? Isso cada um tem que descobrir em si, onde está o limite de uma coisa e o limite da outra. Quer dizer, a vida espiritual, ela não vai se basear no desejo, mas em um deleite espiritual sem ego, da existência essencial. Na parte 4 tem um capítulo que ele fala que é essencial você distinguir entre vontade de deleite e desejo vital. Quer dizer, o desejo vital é uma decorrência dessa vontade de deleite quando é apropriada pelo ego. Então, tem uma conexão entre essa vontade de deleite espiritual sem ego e a vontade de desejo do ego. Aí é uma coisa que cada um tem que resolver em si. E não é apenas a natureza vital em nós cuja marca é o desejo, mas o ser mental também deverá passar por um novo nascimento e uma mudança transfiguradora, com a descida e, vamos dizer assim, impregnação dessa consciência mais alta a partir de cima ou do fundo dentro. Na nossa mente, o ser mental deve passar por uma transformação. O ser vital deve passar por uma transformação também. O ser sensorial também, não é? Que ele fala aqui, não está falando isso aqui, mas em outras partes isso é colocado. Nosso pensamento e inteligência, divididos e egoísticos, limitados e ignorantes, deverão desaparecer e, em seu lugar, fluir em ondas a corrente universal infalível de uma iluminação divina sem sombras, que no final culminará em uma consciência verdade natural e autoexistente, livre de meias verdades tateantes, de erros e tropeços. Quer dizer, a nossa mente, como ela é hoje, é plena, cheia de meias verdades, de verdades tateantes, cheia de erros e tropeços. Isso deve ser transformado também, com esse fluir, como ele fala, fluir em ondas de uma corrente universal infalível, uma iluminação divina sem sombras. Isso vai como que se dissolvendo e deixando de atuar na nossa mente. Quer dizer, o pensamento e a inteligência deverão desaparecer. Em lugar disso, uma onda de corrente universal, uma iluminação divina sem sombras, livre de meias-verdades tateantes, de erros e tropeços. Isso é interessante para a gente sempre manter em mente que nós vivemos na mente. Acho que raros de nós já alcançaram essa consciência onde essa verdade universal flui sem obstruções. Então, a gente pode supor que a maioria de nós, para não dizer todos nós, temos uma mente que tropeça em meias verdades, em verdades que vão tateando, que não são totalmente corretas, mas que a gente deve buscar, então, essa, essa consciência mais elevada onde esses erros não existem, onde essas percepções tateantes, elas não existem, elas são ultrapassadas. Nossa vontade e ação, confusas e desajeitadas, egocêntricas, motivadas por pequenezas, deverão desaparecer e dar lugar à ação total de uma força rápida e poderosa
lucidamente automática, divinamente movida e guiada. Esse aqui é o aspecto da nossa vontade, nosso ser volicional, né? Vontade e ação. Nossa ação no mundo, nossa vontade no mundo é confusa, egocêntrica, desajeitada, tem como motivos nossas pequenezas, isso tudo deve desaparecer. Quer dizer, com essa descida dessa consciência mais alta ou mais profunda, essa consciência traz essa força rápida e poderosa que é automática, é lúcida, é divinamente movida e guiada. Isso seria o objetivo, ou o resultado final dessa descida de uma consciência mais alta. Uma vontade suprema e impessoal, que não hesita nem tropeça, em uma unissonância espontânea e límpida com a vontade do divino, deve implantar-se e dinamizar toda a nossa ação. Isso tudo progressivamente. Conforme uma consciência mais elevada vai se estabelecendo em nós, progressivamente, uma vontade suprema que não hesita nem tropeça deve implantar-se e dinamizar toda a nossa ação. Aqui em estágios bem mais avançados do yoga. O jogo superficial e pouco satisfatório de nossas débeis emoções egoísticas deve ser eliminado. E, em seu lugar, revelar-se o coração psíquico interior, secreto, profundo e vasto, que espera a sua hora por detrás dessas emoções. E além da vontade, vem as emoções e os sentimentos mais profundos. Nossas emoções, em geral, são emoções egoísticas. Com o aprofundamento da consciência em direção à caverna no fundo do coração, como se diz, esse coração psíquico interior, que é a sede das emoções psíquicas, secreto, vasto e profundo, está lá esperando por sua hora. Quer dizer, as emoções superficiais elas vão também se dissolver, se diluir, e essas emoções mais profundas devem se manifestar. Tudo isso no processo, no caminho do yoga integral. Todos os nossos sentimentos, impelidos por esse coração interior, onde se aloja o divino, serão transmutados no movimento intenso e calmo das paixões gêmeas, do amor e da Ananda infinitamente variável. Eles, primeiro movimento de buscar o psíquico na caverna, atrás do centro emocional, onde reside o divino, onde estão as emoções psíquicas, são as emoções de amor e Ananda, que residem, então, atrás do coração de emoções, dos sentimentos mais profundos. Isso deve se manifestar e substituir nossas emoções de superfície. Essa é a definição de uma humanidade divina ou de uma espécie supramental. E aqui ele acabou de descrever, então, o que ele entende por um ser supramental ou uma espécie supramental que vive, em termos coletivos, né, esse estado de uma mente verdade que enxerga, que vê tudo na sua realidade real, uma vontade que não fraqueja, não tropeça, que está em ressonância, que está em unidade com a vontade divina, um coração de emoções puras, verdadeiras e profundas. Essa seria a descrição, então, de uma espécie supramental. Um ser, e que coletivamente, uma espécie supramental. Isso, não alguma energia exagerada, nem mesmo sublimada, da inteligência e das atividades humanas,
é o tipo de supra-homem que somos chamados a manifestar na evolução pelo nosso yoga. Então, essa é a descrição do supra-homem, não é um super-homem, como um homem super desenvolvido, uma super força, ou alguma coisa assim superlativa, mas é alguma coisa que está além, não um tipo de energia exagerada de qualquer coisa, mas alguma coisa que está além. Na existência humana comum, as atividades externas ocupam claramente 3/4 de nossa vida, ou mesmo mais. Na nossa vida agora, essa vida do jeito que ela acontece, existência humana comum, nós estamos voltados para as atividades externas. Ele fala 3/4 de nossa vida, ou mesmo mais. Nós estamos, a maior parte do tempo, voltados para fora, para as atividades do dia a dia do mundo. Apenas as exceções. O santo, o vidente, o raro pensador, o poeta ou o artista podem viver mais em si mesmos. Quer dizer, são tipos ou personalidades que vivem mais voltados para dentro. Santo, vidente, o pensador, o poeta ou artista vivem voltados mais para si mesmo, podem viver mais em si mesmo. O restante, a maioria de nós, vive nas atividades envolvidos ou puxados para fora pelas atividades do dia a dia. Esses, na verdade, ao menos nas partes mais profundas de sua natureza, modelam-se mais em conformidade com o pensamento e o sentimento interiores do que com os atos de superfície. Essas pessoas que têm a possibilidade ou a propriedade de viver mais voltados para si mesmo, podem se modelar, se moldar mais em conformidade com o seu ser interior do que com o que as ações exteriores de superfície exigem. Mas não é nem um nem outro desses lados separados um do outro, mas antes uma harmonia entre a vida interior e a vida exterior, unidas em sua plenitude recíproca e transfiguradas no jogo de algo que está além delas, que criará a forma de uma existência perfeita. Então, não é nem aquela pessoa que vive na ação de superfície no mundo exterior e pouco no mundo interior, nem aquele que vive predominantemente no mundo interior e pouco no mundo exterior. É impossível você viver totalmente no interior ou totalmente no exterior, é sempre uma mescla dos dois. Mas é uma harmonia entre a vida interior e a vida exterior, unidas e transfiguradas, que criará a forma de uma existência perfeita. É equilíbrio entre a vida interior e a vida exterior, e não só a vida interior ou só a vida exterior. Um yoga das obras, uma união com o divino em nossa vontade, em nossos atos, e não apenas no conhecimento e nos sentimentos, é, então, um elemento indispensável e inexprimivelmente importante de um yoga integral. Quer dizer, o yoga integral não deixa o mundo concreto real, como ele falou no início do capítulo, a vida é o campo de ação. A vida é importante. Então, um yoga das obras, um yoga da ação no mundo, em união com o divino, em vontade e atos, e não apenas um conhecimento nos sentimentos, quer dizer, o yoga do conhecimento, Jnana Yoga, yoga da emoção, Bhakti Yoga. O yoga da ação é um elemento indispensável e inexprimivelmente importante do yoga integral.
que é o que leva o yoga para a vida, para o dia a dia, para a ação no mundo. A conversão de nosso pensamento e de nosso sentimento, sem uma conversão correspondente do espírito e do corpo de nossas obras, seria uma realização mutilada. Uma realização só em pensamento, em emoção, sem se refletir nas nossas ações, não é uma realização completa. É uma realização mutilada. Uma realização que não tem seus efeitos na vida prática. Fica só na, na vida interior, emocional e mental, e não tem um reflexo na vida prática, na vida de ação. Então, não é um yoga completo. Porém, para que essa conversão total possa ser feita, é preciso que nossas ações e movimentos exteriores, assim como nossa mente e coração, sejam consagrados ao divino. Quer dizer, não é só nossa mente e nossas emoções que devem ser consagrados ao divino. Nossas ações no mundo também. Tudo entregue a deixando o ego de lado, inclusive na ação. É preciso aceitar e progressivamente efetuar a entrega de nossas capacidades de trabalho, pô-las na mão de um poder maior que está por trás de nós. Nossa impressão de ser o autor e artífice deve desaparecer. Esse é um conceito do Karma Yoga, não é específico de Shri Aurobindo. É um conceito do Karma Yoga. A entrega é como você se sentir um instrumento nas mãos de alguma coisa maior. Não é você quem faz, é alguma coisa maior que conduz a sua ação. A própria essência do Karma Yoga é isso aqui. Então, nossa impressão de ser o autor e o artífice deve desaparecer. Tudo deve ser oferecido para que tudo possa ser utilizado da maneira mais direta pela vontade divina, que está escondida por essas aparências, pois só a aquiescência dessa vontade torna a nossa ação possível. Então, tudo que nós fazemos, tudo que é, todas as nossas ações na vida prática do dia a dia, deve ser considerada como uma ação do próprio divino que utiliza nosso ser psicofísico para essa ação. Tudo deve ser oferecido, tudo deve ser entregue a essa vontade mais alta. Um poder escondido é o verdadeiro Senhor e observador que governa nossos atos. E só Ele sabe, através de toda ignorância, desvio e deformação introduzidos pelo ego, seu sentido completo e desígnio último. Que também a gente pode ver um alerta, né? Não é só porque nós entregamos que tudo é uma ação do divino. O ego, ele continua aí, até que ele possa ser totalmente dissolvido, deixado de lado, ele continua, como se diz, por detrás das cortinas, né? Nos bastidores, introduzindo algum desvio, alguma deformação, algum elemento de ignorância. Então, por detrás disso, ainda existe uma força, uma consciência que governa nossos atos, mesmo através de toda deformação que o ego, ah, seja explícito, seja disfarçado, seja por detrás das cortinas, vamos dizer assim, traz nas nossas ações. Nossa vida e obra limitadas
deformadas, egoístas, devem ser transformadas por completo no fluxo vasto e direto de uma vida, vontade e energia divinas maiores que no momento nos sustentam secretamente. Quer dizer, essa vida, vontade e energia divinas maiores, elas já estão aí. Isso aí já está aí por detrás e nos sustentam. Mas nós vivemos no ego. Esse ego pode estar mais ativo, menos ativo, mas está sempre aí. Ele pode estar trazendo, introduzindo deformações, pode estar trazendo sentidos egoísticos dentro da nossa ação. E a questão é como que dissolver esse ego, para que essa vida, vontade e energia possam agir mais livremente, diretamente através do instrumento. Essa vontade e energia maiores devem ser tornadas conscientes em nós e governar, em lugar de serem o que são agora, uma força supraconsciente que sustenta e concentra. Quer dizer, hoje, no momento, existe essa força por detrás que sustenta toda a nossa ação e que consente, mas que tem um ego na frente que atrapalha, que distorce. Então, esse ego se dissolvendo, ele se diluindo, ele sendo deixado de lado, essa vontade e energia maiores podem se tornar conscientes e podem agir sem interferências, sem distorções. E não só ficar agindo por detrás, como algo que sustenta a nossa ação. Por meio de nós, deve ser alcançada uma transmissão não deformada do propósito e processo perfeitamente sábios de um poder onisciente e de um conhecimento onipotente, agora escondidos. Essa é a proposta. Quer dizer, tudo isso que já existe e já age em nós, mas que é distorcido, deformado pelo ego, deve se tornar como que cristalina, fluida, direta. Quer dizer, uma transmissão não deformada dessa força maior, utilizando o nosso instrumento psicofísico, que hoje atua de forma oculta, de forma escondida, de forma subliminar e com todas as distorções que acontecem no caminho. Quer dizer, como se diz, o divino está em todos, mas o ego, a energia, a consciência divina está em todos os seres humanos. Mas o ego e o desejo na frente, eles trazem uma distorção, trazem uma deformação nessa consciência, nessa energia divinas, que podem ah, tornar essa energia até o contrário do que ela é mesmo, até como que inverter, e aí surge o que a gente chama de mal, né? Que farão de toda a nossa natureza transmutada seu canal puro, sem obstrução, que consente e participa com alegria. Quer dizer, quando toda essa obstrução, toda essa deformação introduzida pelo desejo, pelo ego, quando isso for dissolvido, quando isso for deixado para trás ou de lado, nosso ser psicofísico se torna um canal puro, sem obstrução, onde essa energia, consciência, essa consciência força, flui. E o canal que nós somos consente e participa com alegria disso. Essa consagração e entrega totais, essa completa transformação e transmissão livre resultantes constituem os meios e o objetivo último de um Karma Yoga integral. Quer dizer, esse é o meio e esse é o objetivo do Karma Yoga, do Yoga das ações, do Yoga das obras divinas.
É esse limpar, esse dissolver de ego e desejo que ah, como que estão na frente hoje e distorcem toda essa energia divina que está por detrás, movendo a ação. Mesmo para aqueles cujo primeiro movimento natural é uma consagração, uma entrega da mente pensante e de seu conhecimento e a inteira transformação resultante, ou para aqueles cujo movimento espontâneo é a consagração, entrega e transformação totais do coração e suas emoções, a consagração das obras é um elemento necessário nessa mudança. Aqui ele toca os três grandes caminhos da Gita, né? É o yoga do conhecimento, do pensamento, da mente, é o yoga do sentimento, das emoções e o yoga da ação. Como em toda a espiritualidade indiana, desde sempre, se reconheceu que as pessoas são diferentes, então cada uma tem uma característica principal. Tem aqueles que são mais mentais, mais do conhecimento, tem aqueles que são mais da emoção, tem aqueles que são mais da ação. Então, não importa se você começa pelo caminho do conhecimento, do pensamento, ou se você começa pelo caminho da emoção, do coração, ou se você começa pelo caminho das obras. Sri Aurobindo diz que se o caminho for seguido com profundidade e amplitude, ele vai como que se ampliando e vai fundindo nos outros. Então, é natural que se o caminho for seguido com inteireza, ele vai incluir os três caminhos. Agora, o que ele está trazendo aqui é que aqueles que têm uma tendência mais mental, mais intelectual, ou aqueles que têm uma tendência mais emocional, eles precisam do caminho das obras. Isso é necessário, porque se não existir, isso traz uma distorção. É preciso que se dê atenção a isso. O yoga integral, na verdade, ele propõe para aqueles que podem, né, já começar nas três linhas ao mesmo tempo, simultaneamente. Para aqueles que têm mais dificuldade, é suficiente começar numa das três linhas, mas não esquecer das outras duas. Então, caso contrário, aqueles que têm o primeiro movimento é mental, ou aqueles cujo primeiro movimento é emocional, se eles não atentarem para o yoga das obras, caso contrário, possam encontrar Deus em uma vida além, não serão capazes de realizar o divino na vida, nesta vida. Quer dizer, aqueles que focam só no yoga da mente, do conhecimento, aqueles que focam só no yoga das emoções, sim, podem encontrar essa consciência nessa vida além, mas não aqui na vida do dia a dia, no nosso mundo material concreto onde a gente vive. Fica uma realização fora da realidade concreta vivenciada. Para eles, a vida será uma inconsequência desprovida de sentido e uma negação do divino. Isso é uma tendência daqueles que exclusivamente seguem o caminho mental do conhecimento ou aqueles que seguem exclusivamente o caminho emocional da devoção. A vida aqui, prática, o dia a dia, o trabalho, ah, é uma coisa que não tem sentido. É uma negação da existência divina. Não é para esses a verdadeira vitória. Aquela yoga da ação será a chave do enigma de nossa existência terrestre. Quer dizer, o yoga das obras divinas é a chave do enigma de nossa existência aqui na Terra, no mundo, na vida prática do dia a dia. Então, é um elemento essencial do yoga integral.
o yoga da ação, o yoga na ação. Seu amor não será um amor absoluto que triunfa sobre si mesmo. Seu conhecimento não será a consciência total, nem o conhecimento que abarca tudo. Se a pessoa se fechar num dos outros dois caminhos, desprezar o caminho da ação, como existe, são casos concretos, né? Essa realização não é uma realização integral, é uma realização que deixa de fora a vida prática. Existe a tendência de você se retirar dessa vida o tanto quanto possível, se retirar da vida do dia a dia. É possível, na verdade, começar apenas voltando o conhecimento ou as emoções, ou ambos, em direção a Deus, e deixar as obras para o movimento final do yoga. Sim, como ele fala em outras partes. Você não precisa começar nas três linhas, dar atenção para as três linhas logo de início, embora esse seja um movimento mais poderoso. Você não deixar nenhuma das três coisas de fora. Então, é possível você começar apenas pelo conhecimento. É possível você começar apenas pela emoção, pela devoção, ou ambos, e deixar a parte da ação para depois. Mas, então, haverá uma desvantagem. Teremos, talvez, a tendência de viver de modo muito exclusivo no interior, sutilizados em experiências subjetivas, fechados e isolados em nossos estados de ser interiores. Isso para aqueles que deixam a ação totalmente de lado. Quer dizer, tem as experiências, tem seu desenvolvimento emocional ou mental, ou de conhecimento, mas isso fica isolado nesses estados interiores de emoção ou de pensamento. Arriscamos a nos incrustar em nossa reclusão espiritual e, mais tarde, achar difícil projetarmos-nos fora de maneira vitoriosa e aplicar na vida nossos ganhos na natureza superior. E isso é também uma experiência comum, é possível observar na vida pessoas altamente espiritualizadas, mas que quando estão aqui na vida prática parece que não são espiritualizadas. Quando têm que entrar numa ação, parece uma pessoa qualquer. Parece que toda aquela elevação espiritual desaparece e a pessoa age como uma pessoa qualquer. Quer dizer, tem essa elevação espiritual interior, mas isso não tem reflexo nas ações dessa pessoa, porque deixou de lado essa yoga, vamos chamar assim, da ação. Quando quisermos acrescentar esse reino exterior também às nossas conquistas interiores, nos encontraremos demasiado acostumados a uma atividade puramente subjetiva e seremos ineficazes no plano material. Bem, é uma experiência bem comum de pessoas muito espiritualizadas, muito interiorizadas, que têm dificuldades em ações práticas, em realizações práticas. Porque focaram demais na experiência interior, esqueceram da ação no mundo. Então se tornam ineficazes no plano material. Haverá uma dificuldade imensa em transformar a vida exterior e o corpo. Daí que muitas linhas anulam o corpo, reprimem o corpo, reprimem toda a vida exterior. Quer dizer, você vive fechado na sua vida interior e esquecem da vida material e, particularmente, a vida no corpo. E, particularmente, ainda a transformação do corpo. Simplesmente reprimem e anulam tudo que é vida corpórea. Então, como ele diz, haverá dificuldade imensa em transformar a vida exterior e o corpo. Tendência a ter uma negação da vida exterior e a vida no corpo.
Ou perceberemos que nossa ação não corresponde à luz interior, que ela ainda segue os velhos caminhos habituais, cheios de erros, ainda obedece às velhas influências comuns imperfeitas. É o caso, como a gente falou, daquela pessoa altamente espiritualizada, mas que no mundo parece uma pessoa comum qualquer. Quer dizer, cheio de erros, cheio de imperfeições, como se não fosse nem um pouco espiritualizado. Age como uma pessoa qualquer. A verdade, dentro de nós, continuará separada por um abismo doloroso do mecanismo ignorante de nossa natureza exterior. A pessoa aqui no mundo age como se fosse um qualquer, mas na verdade, interiormente, ela tem um desenvolvimento assim grande, tem uma consciência muito elevada. E aí, como ela age como qualquer um no mundo exterior, ela pode ser considerada qualquer um que não tem esse desenvolvimento espiritual. Mas, na verdade, o que existe é esse abismo entre o desenvolvimento interior e a ação exterior, porque foi deixada de lado no processo. Essa é uma experiência frequente, porque se seguirmos esse processo, a luz e o poder acabarão por fechar-se em si mesmos sem querer se expressar na vida, nem servir dos meios físicos prescritos para a Terra e seus processos. Aqui está aquele estereótipo clássico da pessoa espiritualizada que no mundo é uma pessoa comum, pessoa qualquer. Não mostra nenhuma elevação espiritual na sua ação no mundo. É como se vivêssemos em outro mundo, mais vasto e mais sutil, mas sem a influência divina, talvez mesmo sem influência de nenhum tipo sobre a existência material terrestre. A vida aqui na Terra, a vida material, a vida comum no mundo, continua como se a pessoa não tivesse nenhuma elevação espiritual, fosse um qualquer. Porém, ainda assim, cada um deve seguir sua natureza, e há sempre dificuldades que devem ser aceitas por algum tempo, se quisermos seguir o caminho do yoga que nos é natural. Então, aqui uma ressalva, né? Cada um tem uma natureza, cada um tem uma facilidade, cada um deve seguir o caminho que mais se adequa à sua natureza. E sempre, qualquer que seja o caminho, vai ter dificuldade. E essa dificuldade tem que ser encarada, enfrentada e aceita, mas por algum tempo, não para sempre. Porque não é para todos, não é natural para todos seguir os três caminhos simultaneamente: o caminho do conhecimento, o caminho da emoção e o caminho da ação no mundo. É uma tarefa assim mais ampla, mais difícil. Então, se você não puder, é suficiente que você comece por um dos três, sem perder de vista os outros dois caminhos, porque senão depois, mais à frente, você pode ter muita dificuldade de incluir o outro ou os outros caminhos, particularmente o caminho da ação, que é o caminho do estar no mundo. Daí que yoga integral, Sri Aurobindo enfatiza sempre: a vida toda é yoga. O yoga é na vida, não fora da vida. Em essência, yoga é, afinal de contas, uma mudança da consciência e natureza interiores, e, se o equilíbrio de nossas partes for tal que essa mudança deva ser feita primeiro como um exclusivismo inicial e o resto deixado para mais tarde, deveremos aceitar a imperfeição aparente do processo. Então, aqui é a ressalva: cada um é cada um. A questão é essa mudança de consciência e natureza interiores. Se você não puder
seguir o caminho do Karma Yoga, da ação, devemos aceitar essa imperfeição e deixar esse caminho para mais tarde. O que não pode ser deixado é para nunca, porque senão traz essas distorções. Mas, se a gente pensar em outras vidas, esse outro caminho pode ser trabalhado em alguma outra vida. Agora, a proposta do yoga integral, se é acelerar todo o processo, não deveria deixar para outra vida, deveria ser tentado as três linhas simultaneamente. Mas cada um é cada um. Contudo, o movimento ideal de um yoga integral seria seguir, desde o começo, um processo integral e avançar de todos os lados ao mesmo tempo. Esse é o ideal. Você tentar seguir desde o início, desde os primeiros passos no caminho, manter a sua atenção, seu foco no yoga da ação, porque é no mundo que você vai ser testado mesmo. É aí que estão as verdadeiras dificuldades na vida prática. Incluir o yoga do conhecimento, incluir o yoga da emoção. Aqui em Shri Aurobindo, o yoga da emoção é muito mais amplo do que apenas a devoção ao divino. É o yoga que refina todas as emoções. É um yoga que busca o desenvolvimento da consciência em todas as emoções, e não apenas na devoção a um santo ou alguma divindade. Em todo caso, ocupamos-nos no presente de um yoga integral em seu objetivo e em seu complexo movimento, mas que parte das obras e desenvolve-se pelas obras, embora a cada passo deva ser cada vez mais movido por um amor divino vivificador e cada vez mais iluminado por um conhecimento divino auxiliador. Que ele coloca que o yoga integral, ele até parte das obras, começa pelas obras. Ele começa na vida, ele não deixa a vida para depois, ele não deixa a ação na vida para depois. Então, o yoga integral, na proposta dele, não deve deixar de lado nem para depois, de nenhuma maneira, o yoga das obras. Embora cada um é cada um, se para você for muito difícil, você pode aceitar essa imperfeição e não começar pelo yoga das obras. Mas a proposta do yoga integral começa pelo yoga, pelo karma yoga, pela vida na vida, incluindo o conhecimento e o amor divino. Agora, o maior evangelho das obras espirituais que jamais foi oferecido à espécie humana, o sistema mais perfeito de Karma Yoga que o ser humano conheceu no passado, encontra-se na Bhagavad Gita. Agora ele começa a trazer um pouco da visão dele do yoga descrito na Gita, porque esses três yogas, o conhecimento, a ação, conhecimento, devoção, eles são descritos nessa obra, né, na Gita. Então ele começa a trazer um pouco das ideias da Gita. Neste célebre episódio do Mahabharata, são traçadas as grandes linhas basilares do Karma Yoga, e também do Jnana Yoga, e também do Bhakti Yoga, os três, para todos os tempos, com uma mestria incomparável e o olho infalível de uma experiência segura. Quer dizer, lá na Gita tem essas linhas básicas do Karma Yoga, escritas por alguém que vivenciou isso. Não é uma teoria, não é uma filosofia. É alguém que viveu isso, que experienciou isso. É verdade que somente o caminho é descrito de maneira completa, assim como os antigos o viram. A consumação perfeita e o segredo último é sugerida mais que desenvolvida.
Então, na Gita, você tem uma descrição, então, de como é o Karma Yoga, o que que você deve dar atenção, como você deveria seguir esse caminho de Karma Yoga, de Yoga da ação. Agora, o resultado é mais sugerido do que explicitamente exposto ali. É mantida como a parte não expressa de um mistério supremo. Agora, por que que na Gita não se fala dos resultados do Karma Yoga? Existem razões óbvias para essa reticência, pois a consecução é, em todo caso, uma questão de experiência, e nenhum ensinamento pode expressá-lo. O que a Gita traz, então, são indicações de como você deve proceder no caminho do Karma Yoga, nos outros dois também. Mas o resultado disso não pode ser expresso em palavras, não pode ser expresso no ensinamento. É uma questão de experiência. Você tem que viver isso, experienciar isso, para saber o resultado. Não pode ser descrita de maneira compreensível para uma mente que não teve a experiência refulgente e transmutativa. Quer dizer, é como a gente fala, como é que você descreve a experiência de um pôr do sol? Você pode descrever, escrever com palavras, mas jamais a pessoa que está lendo e nunca viu um pôr do sol vai ver esse pôr do sol pelas palavras, vai ter uma pálida ideia de o que é um pôr do sol. Então, a ideia aqui é essa, quer dizer, uma experiência vivenciada não pode ser descrita por palavras, como o sabor de um abil. Quem conhece a fruta abil, como é que você descreve o sabor da fruta abil? Só quem comeu um abil é que sabe o sabor da fruta. Você pode descrever, é doce, é um pouco assim, um pouco assado, lembra não sei o quê, mas só quem teve a experiência é que vai saber. Quem não teve a experiência não vai saber. Então, a Gita nem se preocupa muito em detalhar o resultado da experiência do Karma Yoga, de nenhum dos três, né? Karma Yoga. E para a alma que atravessou o portal radioso e se posicionou no fogo da luz interior, toda descrição mental e verbal é tão pobre quanto supérflua, inadequada e descabida. Então, alguém que presenciou um pôr do sol maravilhoso, lê a descrição de uma outra pessoa que também presenciou, vai falar: não, mas isso aqui não chega nem perto do que é a experiência de você ver esse pôr do sol. Então, a Gita nem se preocupa na descrição detalhada da experiência. Somos necessariamente obrigados a transcrever as realizações divinas nos termos absurdos e enganadores de uma linguagem que foi feita para a experiência normal do homem mental. Então, quer dizer, tudo isso que Sri Aurobindo está nos descrevendo, essa experiência dessa luz superior, tudo isso que a Gita descreve, descreve só indicações do caminho. A experiência mesmo só para quem tem a experiência. Não tem como você ter a experiência da supramente lendo um texto sobre a supramente. Não tem, não existe essa possibilidade. Mas uma indicação é interessante para você ver mais ou menos a direção. Expressas assim, elas só podem ser compreendidas de maneira correta por aqueles que já sabem. E por saberem, são capazes de dar a esses termos externos pobres um outro sentido interior e transfigurado. Então, só quem teve a experiência daquele pôr do sol pode interpretar uma descrição daquele pôr do sol. Essa é a dificuldade dos textos, né? Como os rishis védicos afirmavam no começo, as palavras da sabedoria suprema só têm sentido para aqueles que já estão em meio aos sábios. Quer dizer, só os videntes podem compreender correta e totalmente as palavras dos videntes. Nós que não somos videntes, que não tivemos a experiência, só vamos ter assim uma pálida indicação do que é isso.
A Gita, pelo silêncio de sua conclusão críptica, parece deter-se antes da solução que buscamos. Ela pausa na fronteira da mente espiritual mais alta e não a atravessa para entrar nos esplendores da luz supramental. Sri Aurobindo arriscou a descrever o estado de mente, o estado de consciência supramental, mas ele faz um alerta. São indicações, porque só vai compreender isso mesmo quem experienciar essa luz supramental. Então, a Gita nem tenta. Ela pausa na fronteira da mente espiritual mais alta. Não tenta descrever nada desse plano supramental. Embora é dito que os antigos tiveram experiência desse plano supramental, só que acharam que não tinha como descrever, por esses motivos que ele está trazendo aqui. E, no entanto, seu segredo de identidade dinâmica, e não só estática, com a presença interior, seu alto mistério de entrega absoluta ao guia divino, Senhor e habitante de nossa natureza, é o segredo central. Quer dizer, entrega absoluta a esse Senhor maior e habitante de nossa natureza. É o segredo central junto com a aspiração. Essa entrega é o meio indispensável para efetuar a mudança supramental. E mais, é por meio dessa mudança supramental que a identidade dinâmica se torna possível. Então, aqui a gente chega numa dificuldade, num paradoxo, né? A Gita não descreve a consciência supramental. Sri Aurobindo descreve a consciência supramental, ainda traz mais. Quer dizer, um meio é a entrega a esse ser mais profundo em nós, segredo, senhor e habitante de nossa natureza mais profunda, a entrega a isso. Agora, é o outro lado da moeda da aspiração pela manifestação disso dentro. Bom, eu interrompi o capítulo aqui, é um capítulo longo, né? Como eu falei, para eu chegar na metade dele e ir até meio-dia e meia, mais ou menos. Então, esse capítulo foi dividido em 3 partes. Nessa segunda parte, ele começa a falar do Yoga da Gita, do Karma Yoga, mais exatamente, né? Nós estamos na parte 1, que é o Yoga das Obras, é o Karma Yoga. E continuamos, então, em fevereiro. Agora tem uma música de uns 5 minutos de Sunil, e aí a gente termina.
Bom, terminamos por aqui então. Ah, fizemos uma inversão, né, esse mês. Na semana que vem, retorna o Ricardo com aforismos e pensamento social. E aí seguimos o mês. Ok? Oi, Henrique, bom dia. Ah, conexão. Diga, Marcos. Muito legal essa tua apresentação por ela. Eu assim, só queria que você, eu queria entender melhor que você no final falou alguma coisa sobre uma contradição entre a aspiração e a entrega. Aí eu não entendi. Não, não é contradição, é complementação. Ah, então escutei errado. Tá bom, É, desculpa. é Tá. os dois lados da moeda, a aspiração e a entrega. Aí sim. Isso eu acho que, não sei se estava no começo, isso foi detalhado mais no começo. Não, não tava. Aham. Então, é que que foi colocado no começo é que a entrega sem aspiração, você não sabe nem por que você está entregando. O É. Shri Aurobindo fala, o ego e o desejo, ele tem disfarces assim poderosos. E pode ser que você esteja se entregando ao desejo e ao ego. É aquela Aham. coisa que tem um, entre aspas, né, um mestre ou filósofo fala que tudo é da lei, faze o que quiseres, porque tudo é da lei. Só que você seguir isso, você vai estar entregando ao seu ego o desejo, a grande probabilidade. Então, com essa aspiração e a conexão correta, com o mais fundo dentro, psíquico, e o mais alto, sem a entrega, também não adianta, porque essa luz pode descer, a inspiração pode vir, mas você continua sendo conduzido pelo ego. Então, são como que as duas pontas de um mesmo processo, aspiração e entrega. Sim, sim. Tá certo. Só mais uma coisa que eu achei interessante e não tinha me dado conta ainda, Sim, dessa questão de como ele integra o Karma Yoga no Yoga integral, não é? Porque, sim, bem, ele diz, né, que é um caminho tríplice, né, sim, em vários momentos, mas eu, com essa sua apresentação, para mim ficou mais claro que ele coloca que é uma das vias, né? E aí eu não sei se lá depois, não me lembro, que você já leu com a gente, né? Na parte final, quando ele fala do Purna Yoga mesmo, uhum, isso volta, né? Essa questão sim, da ação no mundo, isso parece que volta, não é isso? sim, sim, volta. Um dos É, aspectos do yoga integral, né? O que ele fala nesse capítulo é que cada um tem uma tendência, cada um tem uma preferência que é suficiente você começar por um dos três. Aham. Mas, como ele está tratando de um yoga integral, e ele dá uma importância, um peso muito grande para a ação na vida, a vida dele foi uma vida de ação, né? Depois que ele se retirou lá para o sul da Índia, isso mudou, mas a vida inteira dele foi uma vida de ação. Que na visão do yoga integral, o ponto de partida é o yoga da ação. Tanto é que, na síntese, a primeira parte é o yoga da ação. E Uhum. depois, sem deixar de lado os outros dois. Se for possível para você, integre os três. Mas nunca deixar de lado o yoga da ação. Mas, se você é daquelas pessoas muito devocionais, não tem problema você começar pela devoção, mas não deixa de olhar para a ação, porque você corre o risco de lá na frente não conseguir integrar ou ter muita dificuldade para integrar a ação no mundo.
E isso é uma Hum. coisa visível até nas religiões mesmo. Pessoas muito espiritualizadas, muito religiosas, que a hora que você vê no mundo da ação aqui, parece um qualquer. Parece que nem tem nada de espiritualidade. Age como qualquer pessoa. É, vivem isoladas, né? Vivem num É, mosteiro. É uma não, tendência forte, né? Tanto no Oriente quanto no cristianismo, né? e eu digo assim, eu sou de matriz católica, né? Estudei em escola católica e conheço muita gente da religião, e você consegue ver isso mesmo. Pessoas que dentro de uma igreja, dentro de um ritual, são pessoas realmente numa conversa espiritualizada, mas a hora que vem para o mundo e vai agir no seu dia a dia, no seu trabalho, não sei o quê, nem parece espiritualizado. Em em algumas ações, vamos dizer assim, em algumas circunstâncias, porque não consegue integrar aquela vida interior com uma ação no mundo exterior. Esse é o risco que ele coloca. Ele viu isso, né? Com certeza ele observou isso no mundo também. Aham. Tá bom, obrigado. Bom, então, né? Continuamos aqui num novo ano e a gente possa seguir por mais muitos anos assim, né? Bom dia para vocês. O Luciano com a barba de novo. Para você também. Eu também. Voltei aos meus 20 anos. Meus 20 anos eu usei barba. Época da casa em São Paulo, eu tinha barba. É, eu lembro. Eu não falei feliz ano novo para você também. Tchau, tchau para todos, né? Tchau, boa semana. Até mais. Até a semana que vem. Sábado com a leitura, né? E domingo com o Ricardo. Ah. Tchau.